E o que a gente faz com o nosso espírito? Deixa o espírito em segundo plano. É o que mais a gente tem que cuidar, porque é o que realmente nós temos, porque nós somos espíritos, né? O espírito que habita. Nós somos espíritos habitando corpos, é diferente. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. E seguindo aí, no livro dos Espíritos, está lá, na Encarnação dos Espíritos, é o capítulo 2, que trata do livro 2º, que fala do mundo espírita ou dos espíritos. E aí está lá, a finalidade da encarnação. Se nós somos espíritos, né, estamos aí aqui habitando, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Aqui a gente fala porque nós estamos habitando o planeta Terra, mas a gente deve entender que nós somos habitantes do universo. Aqui, agora, nesse momento, é a nossa morada, o planeta Terra. Mas nós já habitamos outros planetas e vamos, com certeza, à medida que nós formos evoluindo, vamos habitar também outros planetas, mas sempre espíritos e precisando dessa reencarnação. Então, Kardec, na questão 132, pergunta o seguinte: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então a gente vê aqui que tem duas finalidades que são muito claras nessa resposta. Uma é Deus nos impõe isso, mas é importante que a gente entenda essa imposição. Não é uma imposição como um castigo. Ele está impondo, é um castigo, como muitos aí acreditam que nós estamos aqui porque castigo, por causa do pecado original que Adão e Eva cometeram lá e a gente está pagando por isso até hoje. Isso é um folclore, isso é uma lenda que não condiz com a verdade. A gente vai pagar pelo erro do Adão e Eva, que ela ficou tentada a comer uma maçã. É muito ingênuo isso, é muito pueril. O tempo disso já passou desse entendimento. Aquilo é uma figura alegórica. Nós estamos aqui submetidos, então a gente tem esse objetivo de estar encarnado. Não é um castigo, é uma oportunidade que nós, espíritos, precisamos para nos desenvolver. E ao mesmo tempo que a gente se desenvolve, como disse muito bem o Osho, desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo o nosso senso moral, nós vamos também contribuindo para a lei do geral, né? O progresso, porque a lei do progresso é uma lei de Deus. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui nas oportunidades de progredir, nós também, com o desenvolvimento da nossa inteligência, com o desenvolvimento da nossa moralidade, a gente também contribui para a ordem geral das coisas. E tudo tem uma finalidade. Nós já tratamos aqui extensamente sobre a lei de destruição, sobre os flagelos destruidores. A gente já estudou aqui por que isso tudo aconteceu na nossa cidade. A gente já viu que tudo tem um fim útil. E é claro que a nossa encarnação não é diferente. Nós estamos ali no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Por mais difícil que seja a gente entender isso. Com aquele familiar complicado, com aquele chefe que aborrece a gente o tempo todo, que a gente tem vontade de esganar às vezes, com aquele parente difícil, é ali. Foram as nossas escolhas no plano espiritual que determinaram todas as nossas circunstâncias, todo o contexto que nós estamos envolvidos. Então não é por acaso, nada acontece por acaso. Tudo há um planejamento. Então nós estamos também nessa finalidade aí de encarnarmos, porque a gente poderia ficar no plano espiritual? Poderia. Mas isso não serviria de nada, porque lá nós estaríamos, provavelmente, entre amigos, num ambiente tranquilo. Mas há necessidade de provar, você está lá, é uma escola, nós estamos numa escola, né? E as provas, a gente numa escola, a gente está lá, a gente frequenta as aulas, a gente aprende todo aquele conteúdo daquela matéria, e a nossa parte é fazer o quê? É estudar.
Se a gente não conseguir, nós vamos repetir de ano. E para nós, o repetir de ano é uma nova encarnação. Aí entra a reencarnação. Mas nós estamos numa escola, a gente tem que estudar, a gente tem que se empenhar. Mas é para a gente provar que a gente sabe, a gente tem as nossas provas que a gente tem que fazer, as provas bimestrais, as provas, como disse o Osho, concurso público. Nós temos que nos submeter a isso para nós evoluirmos. E exatamente como espíritos que a gente tem também essa tarefa de vir encarnar, de estar sofrendo essa influência grande para nós, que somos espíritos inferiores. Ainda é muito grande essa influência da matéria sobre nós. Mas é preciso essa influência, são necessárias essas oportunidades exatamente para a gente provar ou para a gente expiar. Né? E qual a diferença entre prova e expiação? As pessoas costumam perguntar. A prova é quando a gente já tem a capacidade de escolher no plano espiritual. E nós fazemos as escolhas de forma acertada, porque a nossa visão como espíritos é completamente diferente quando nós estamos na matéria. Então, nós espiritualmente temos uma lucidez enorme. Então, a gente sabe, a gente escolhe com conhecimento de causa, não é por acaso. Né? Ou as expiações, quando o espírito, quando nós somos rebeldes, quando o espírito não tem condições de participar desse plano reencarnatório, é imposto aquele espírito passar por aquelas situações, mas sempre visando o bem daquele espírito, sempre visando a harmonia, visando o bem daquela pessoa que está ali, né? Daquele espírito que vem habitar a matéria. Aí tem um comentário de Kardec, olha, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação o meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Né? E aqui entra o que a gente acabou de falar agora aí da teoria que se tem da criação do mundo, que nós estamos pagando pelo pecado original. Não é nada disso. Todos nós somos criados simples e ignorantes. E através das nossas encarnações, nós vamos desenvolvendo o espírito, trabalhando com essa influência da matéria, lutando contra isso, contra essas inferioridades que nós trazemos, contra essas paixões. Nós estamos aí hoje, já é sexta-feira de carnaval, né? Uma época complicada, porque as pessoas dão vazão, dão desculpas de fazer 1001 atrocidades, quando carnaval vale tudo. Não vale não. As pessoas se deixam levar, a influência da matéria predomina. É o sexo desregrado, é a bebida. Para que tudo isso? Querendo amortecer o quê? É querendo fugir da realidade. Porque essa realidade que o Espiritismo vem nos chamar, vem nos convidar, é falar, olha, vocês estão na matéria, mas tem porquê, tem um objetivo de vocês estarem aí. Vocês não estão aí só para beber, comer, fazer sexo. Não é para isso que vocês estão aí. Vocês estão utilizando um instrumento e é responsabilidade de cada um cuidar do seu instrumento, cuidar do seu corpo. Não é deixar. As paixões, a gente já estudou aqui, lá na Gênesis tem muito claro isso, elas são necessárias no princípio para nós, porque elas nos impulsionam. Mas o que é preciso a gente fazer e se conscientizar do que é preciso, é que nós temos que dominar essa matéria. O espírito tem que prevalecer sobre essas paixões do corpo, que entorpecem a alma, que prejudicam, que mantêm a gente na ignorância, mantêm a gente nessa inferioridade, alimentando a natureza animal que ainda nós temos. Então é importante a gente observar, a influência espiritual é muito grande. Porque a gente acha que os espíritos desencarnam, vão ficar todos lá no plano espiritual,
Não, eles vão ficar no oba-oba, aonde tem gente ali se utilizando de droga, se utilizando de álcool, se servindo mal do sexo que é tão importante. Vão haver espíritos desencarnados que gostam daquilo ali, que se comprazem com aquilo ali, naquele ambiente, usufruindo daquelas energias. Então, olha a importância. A gente não pode achar que a gente está aqui para ficar satisfazendo essas necessidades. E quando a gente desencarnar? E quando o espírito se deparar com a realidade? Não era nada disso. Eu perdi uma encarnação, fiquei lá só para satisfazer. Não, nós temos que cuidar do corpo e também do espírito. Nós adoecemos pelas nossas fraquezas, né? Não existem doenças, existem doentes. Somos nós que fugimos, que nos desregramos aí das leis de Deus, somatizamos e, claro, o nosso corpo físico vai sentir as consequências. Isso é comum da gente observar quando a gente passa por um abalo emocional muito grande. Logo depois há casos de pessoas que podem desenvolver um câncer, porque há uma somatização, é um desequilíbrio do espírito que vai repercutir no corpo material. Aí as doenças. Então é necessário esse cuidado, mas é um cuidado verdadeiro, sério, de cuidar das emoções, de cuidar dos pensamentos. Né? A gente adoece, a força do pensamento é tudo. Os espíritos nos esclarecem que vocês não sabem, vocês não podem imaginar a força que cada um de vocês traz com o pensamento. Quando a gente vibra positivamente ou quando a gente se deixa levar pelas nossas paixões, pela raiva, pelo ciúme, como disse muito bem o Washington. É isso que nós temos que aprender, é isso que nós temos que nos exercitar para melhorar. Não é dar vazão a tudo isso, é o contrário. Né? E é o que a gente vê prevalecer. Então, esses esclarecimentos da doutrina espírita se fazem muito necessários, principalmente nessas épocas em que as pessoas usam essa desculpa esfarrapada. É carnaval, pode tudo. Não pode, não. Vão se submeter a pegar doença, muitas pessoas vão ficar grávidas aí, recebendo espíritos. É preciso a gente observar isso com muita calma, com muita cautela e ver que a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo, né?